Olá, professores, bem-vindos a mais um Ide nos Olhos. Hoje a gente vai se aprofundar em A Jornada do Amor, descobrindo a compaixão divina que transforma vidas. É um livro que eu acho nos convida a repensar como a gente lida com as emoções, tanto as nossas como as dos nossos alunos, preparados para uma jornada inspiradora. Com certeza. O livro ele nos provoca, né, a questionar essa visão tão comum hoje em dia de que a razão deve sempre se sobrepor à emoção. Parece que a gente esquece que a emoção também é parte da nossa inteligência, da nossa maneira de entender o mundo. É verdade. E como professor, a gente sabe bem como as emoções influenciam o aprendizado, né? Sim, sim. Afinal, a gente lida diariamente com um turbilhão de sentimentos na sala de aula. É como se a gente estivesse constantemente olhando pelas janelas da alma dos nossos alunos. Essa metáfora das janelas da alma é muito interessante, É? porque ela mostra que as emoções, ao invés de serem fraquezas, são, na verdade, presentes divinos. Interessante. É uma ideia, né? É. Como se a gente pudesse acessar o divino através dos nossos sentimentos. Através do sentir. E o livro vai além, né? Ele define as emoções como canais de comunicação universal. Uma forma de conexão com algo maior que nós mesmos. Mas como a gente pode entender isso na prática? Como a gente pode usar as emoções para conectar com os alunos, por exemplo? Eu acho que o livro nos convida a repensar a forma como a gente vê as emoções. Imagina se, ao invés de reprimir ou ignorar a tristeza, a raiva, o medo dos nossos alunos, a gente os enxergasse como oportunidades de conexão, de aprendizado, de crescimento. Mas como a gente faz isso sem perder o controle da sala de aula, a gente sabe que às vezes as emoções podem ser muito intensas, né? Sim. Tanto para os alunos quanto para nós professores. É aí que entra a compaixão, que o livro define como a linguagem ursa capaz de derrubar as barreiras, que o medo e o preconceito constroem. É a compaixão que nos permite acolher as emoções do outro, sem julgamento, sem medo. A compaixão como idioma universal, né? Uma ideia bem poderosa. Mas como a gente traduz isso para o dia a dia da sala de aula? Pense na figura de Cristo, que o livro usa como exemplo máximo de compaixão. Cristo acolhia a todos, sem distinção, sem julgamento. Sim. Ele enxergava o ser humano por trás das suas falhas, dos seus erros. É esse olhar compassivo que a gente precisa cultivar tanto para com os nossos alunos quanto para com nós mesmos. E o livro traz exemplos práticos de como podemos manifestar essa compaixão no dia a dia. Sim, ele fala bastante sobre a importância de pequenos gestos, como um sorriso sincero, uma palavra de encorajamento, uma escuta atenta. Gestos simples que demonstram que a gente se importa, que a gente está presente, que a gente vê o outro. Então não se trata de grandes ações heróicas, mas de uma mudança de postura, né? Um olhar mais atento, acolhedor para com o outro. Isso. E essa mudança, ela começa dentro de cada um de nós. Né? Exatamente. O livro nos convida a olhar para os nossos próprios medos, para as nossas próprias inseguranças e a acolhê-los com compaixão. Afinal, como podemos ensinar os nossos alunos a lidar com as suas emoções se nós mesmos não sabemos lidar com as nossas? É verdade. E como o livro aborda essa questão do medo, o medo muitas vezes nos paralisa, né? Sim. Nos impede de agir, de nos conectar com o outro. Como a gente pode superar o medo e abrir espaço para a compaixão. O livro nos mostra que o medo é um obstáculo a ser superado, mas que a gente não precisa enfrentá-lo sozinho. Ele fala da importância de buscar apoio, Sim. de se conectar com outras pessoas, Claro. de se fortalecer na fé. É como se a compaixão fosse um antídoto para o medo, uma força que nos liberta para amar e ser amados. É como se a gente pudesse construir uma rede de apoio, né? Sim. De cuidado mútuo, onde cada um se sente acolhido, encorajado a enfrentar os seus medos. Exato. E essa rede de apoio pode começar na sala de aula, com a relação entre professor e aluno, entre os próprios alunos. É que interessante, a gente começou falando de emoções e chegamos na ideia de construir uma rede de apoio baseada na compaixão. Mas como a gente coloca isso em prática? Quais são os passos que a gente pode dar para cultivar essa compaixão na nossa vida e na vida dos nossos alunos? O livro nos dá várias dicas práticas, como manter um diário da gratidão, praticar atos de bondade anônima, escrever cartas de amor próprio, cultivar o perdão. A gente vai explorar todas essas dicas na próxima parte do nosso mergulho. Que legal! Já estou ansioso para saber mais sobre essas dicas práticas. Então, professores, fiquem ligados que na segunda parte a gente vai se aprofundar ainda mais nesse universo da compaixão e descobrir como podemos transformar a nossa vida e a vida dos nossos alunos através do amor.
Até a próxima. E aí, professores, prontos para continuar nossa jornada em A Jornada do Amor? Sim. Na primeira parte, a gente viu como o livro nos desafia a repensar as emoções e a abraçar a compaixão. Agora vamos mergulhar nas dicas práticas que ele traz para a gente cultivar essa compaixão no dia a dia. Isso aí. E o legal é que são dicas que a gente pode aplicar tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa prática em sala de aula. Sim, sim. E fala, qual a primeira dica que a gente vai desvendar? Vamos começar com o Diário da Gratidão. É uma ferramenta poderosa para mudar o nosso foco e começar a enxergar as coisas boas que acontecem ao nosso redor. Às vezes a gente fica tão preso nos problemas, nas dificuldades do dia a dia, que esquece de agradecer pelas pequenas alegrias, pelas conquistas, por tudo de bom que a vida nos oferece. A gente reclama do ônibus atrasado, da chuva que molhou a roupa no varal, mas esquece de agradecer pelo café quentinho da manhã, pelo abraço apertado de um amigo, pelo sorriso de uma criança. Exatamente. E o simples ato de registrar esses momentos de gratidão, por mais simples que sejam, pode transformar completamente a nossa perspectiva. A gente começa a se sentir mais positivo, mais otimista, mais feliz. E essa mudança interna, com certeza, reflete na nossa relação com os alunos, com os colegas de trabalho, com todo mundo ao nosso redor. Com certeza. A gente passa a irradiar essa energia positiva, essa gratidão pela vida. Imagina que legal se a gente conseguisse levar essa prática do diário da gratidão para a sala de aula. Seria incrível, né? Imagina incentivar os alunos a agradecerem pelas pequenas coisas do dia a dia, a reconhecerem as coisas boas que acontecem ao redor deles, mesmo em meio às dificuldades. Eles poderiam ter um caderno da gratidão, onde escreveriam, desenhariam ou colariam imagens que representassem coisas pelas quais são gratos. Que ideia bacana! E a gente poderia compartilhar esses momentos de gratidão na sala de aula, criando um ambiente mais positivo e acolhedor. Afinal, gratidão gera gratidão, né? Com certeza. E além do diário da gratidão, o livro também fala sobre os atos de bondade anônima. Sim. Me explica melhor como funciona essa prática. Os atos de bondade anônima são como pequenos gestos de amor, que a gente espalha por aí sem esperar nada em troca, sem reconhecimento, sem holofotes. É a gentileza em ação, pura e simples. É como se a gente estivesse plantando sementes de compaixão no mundo, sem se preocupar com a colheita. Exato. Deixar um bilhetinho carinhoso para um colega de trabalho, ajudar um idoso a atravessar a rua, oferecer um café para alguém que parece cansado. Exatamente. E o mais legal é que a gente não precisa de muito para praticar bondade anônima. Um simples elogio sincero, um abraço apertado, uma ajuda inesperada já podem fazer diferença na vida de alguém. Esses pequenos gestos muitas vezes têm um impacto muito maior do que a gente imagina. É como se a gente estivesse acendendo uma luzinha no coração de alguém. E essa luzinha pode se espalhar, iluminando outros corações. Bonito. Imagina a gente incentivar essa prática na escola. Os alunos poderiam fazer atos de bondade anônima uns para os outros, para os funcionários, para a comunidade escolar como um todo. Seria lindo ver a escola se transformar num espaço de gentileza e compaixão, com cada um contribuindo para criar um ambiente mais acolhedor e positivo. E já que estamos falando de transformar um ambiente escolar, o que mais o livro nos ensina sobre como podemos cultivar compaixão na escola? O livro nos convida a olhar para cada aluno com um olhar compassivo, reconhecendo que cada um deles carrega suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias alegrias. É como se a gente estivesse tirando os nossos óculos de julgamento e colocando os óculos da compaixão. É verdade, muitas vezes a gente se deixa levar pelos rótulos, pelas notas, pelo comportamento dos alunos, e esquece de enxergar o ser humano por trás de tudo isso. A criança que tira notas baixas pode estar passando por problemas em casa. O aluno que é agitado na sala pode estar buscando atenção porque se sente invisível. Exatamente. Quando a gente olha com compaixão, a gente consegue entender o que está por trás dos comportamentos, das atitudes, das palavras dos nossos alunos. E a partir daí a gente pode agir com mais sabedoria, com mais amor, com mais paciência. A compaixão nos ajuda a sermos professores melhores, mais humanos, mais presentes na vida dos nossos alunos. Mas e como a gente lida com os nossos próprios limites, com as nossas próprias dificuldades? Afinal, ser professor não é fácil. A gente se depara com muitos desafios no dia a dia. É aí que entra a autocompaixão. Uma das práticas mais importantes que o livro nos ensina. A autocompaixão é sobre se tratar com a mesma gentileza. A mesma compreensão que a gente trataria um amigo querido, que estivesse passando por um momento difícil. É sobre reconhecer que a gente não é perfeito, que a gente vai errar, que a gente vai se cansar, que a gente vai ter dias difíceis, e tudo bem.
Não precisamos ser super-heróis, não precisamos dar conta de tudo o tempo todo. A autocompaixão nos permite sermos mais gentis com nós mesmos, a perdoarmos os nossos erros, a acolhermos as nossas fragilidades. E quando a gente se trata com compaixão, a gente consegue se doar para os outros de forma mais genuína, mais leve, mais autêntica. É como se a autocompaixão fosse um combustível para a compaixão que a gente oferece aos outros. Mas me fala, além da autocompaixão, o livro nos dá outras dicas para lidar com as nossas próprias emoções, para cuidar da nossa saúde mental e emocional. Sim, o livro fala bastante sobre a importância do perdão, tanto o perdão que a gente oferece aos outros, quanto o perdão que a gente oferece a nós mesmos. Perdoar não é fácil, a gente sabe, mas é necessário para a gente se libertar do peso passado, das mágoas, dos ressentimentos que nos impedem de seguir em frente. Perdoar é como se a gente estivesse abrindo mão de um fardo pesado, que a gente carregava nas costas sem necessidade. E essa leveza, essa paz interior, nos permite viver com mais alegria, mais serenidade. E mais compaixão. Exatamente. E quando a gente perdoa, a gente abre espaço para a cura, para a reconciliação, para o amor. E isso vale tanto para as relações com os outros, quanto para a relação que a gente tem com nós mesmos. Que lindo. O perdão como um caminho para a cura, para a libertação, para alimento. E além do perdão e da autocompaixão, quais outras práticas o livro nos ensina para lidar com as nossas emoções? O livro nos convida a cultivar a prática da meditação. Um momento para silenciar a mente, aquietar o coração e se conectar com a nossa sabedoria interior. Meditar é como se a gente estivesse mergulhando num oceano de paz e serenidade para depois voltar à superfície renovado, com mais clareza, mais energia, mais disposição para enfrentar os desafios da vida. E essa prática nos ajuda a lidar com o estresse, a ansiedade, as emoções difíceis que surgem no dia a dia. A meditação nos permite criar um espaço de paz interior, um refúgio onde a gente pode se reconectar com a nossa essência, com a nossa força, com a nossa compaixão. E como a gente pode levar essa prática para a sala de aula, se é possível ensinar as crianças a meditar. Com certeza. Existem diversas técnicas de meditação adaptadas para crianças, que utilizam recursos lúdicos, como visualizações, músicas relaxantes, movimentos corporais. Imagina que legal inserir momentos de meditação na rotina da sala de aula. As crianças poderiam ter um espaço tranquilo, com almofadas, música suave, onde pudessem relaxar, respirar profundamente e se conectar com a sua paz interior. Seria um momento para elas aprenderem a lidar com as suas emoções, a acalmar a mente, a cultivar a concentração e a atenção plena. E a gente sabe como essas habilidades são importantes para o aprendizado, né? Sem dúvida. Mas, além da meditação, o livro nos apresenta outras ferramentas para cultivar a compaixão na nossa vida e na vida dos nossos alunos. Sim, o livro nos convida a praticar a escuta ativa, que é muito mais do que simplesmente ouvir o que o outro está dizendo. É estar presente de corpo e alma. É se colocar no lugar do outro. É tentar entender a sua perspectiva, os seus sentimentos, as suas necessidades. É como se a gente estivesse criando um espaço seguro, acolhedor, onde o outro se sente à vontade para se abrir, para compartilhar as suas alegrias, as suas dores, os seus sonhos, sem medo de ser julgado ou criticado. Exatamente. E essa escuta atenta, esse olhar compassivo, faz toda a diferença na vida das pessoas. É como se a gente estivesse dizendo, eu te vejo. Eu te escuto. Eu me importo com você. Que lindo. E como a gente pode aplicar a escutativa na sala de aula? A gente pode começar criando momentos de diálogo em círculo, onde cada aluno tem a oportunidade de falar e ser ouvido com atenção, pelos colegas e pelo professor. Esses momentos de diálogo podem ser sobre temas importantes para os alunos, como bullying, amizade, respeito, sonhos para o futuro, desafios que eles enfrentam no dia a dia. E a gente, como professores, precisamos estar presentes nesses momentos de forma genuína, com o coração aberto, dispostos a ouvir sem julgamento, a acolher as diferentes perspectivas, a oferecer apoio e encorajamento. A escutativa nos ajuda a criar laços mais fortes com os nossos alunos, a construir um ambiente de confiança e respeito na sala de aula. Isso. E além da escutativa, o livro nos apresenta outras práticas para fortalecer os nossos relacionamentos. Sim, o livro fala sobre a importância da doação significativa, que vai muito além de simplesmente dar dinheiro ou bens materiais. É sobre doar o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa energia. Para aqueles que precisam. É sobre estar presente, de corpo e alma, para quem precisa de nós, seja um amigo, um familiar, um aluno, um desconhecido na rua. É sobre oferecer um abraço apertado, uma palavra de conforto, um ouvido atento, uma ajuda prática. E essa doação, como o livro nos mostra, não precisa ser grandiosa. Um simples gesto de carinho, um sorriso sincero, um momento de atenção já podem fazer diferença na vida de alguém. E como a gente pode incentivar a prática da doação significativa na escola? A gente pode criar projetos sociais, em que os alunos se envolvam em ações que beneficiem a comunidade, como visitar asilos,
arrecadar alimentos para famílias carentes, cuidar de um jardim comunitário. Que bacana. E através desses projetos, os alunos aprendem na prática a importância da solidariedade. Os catas foram nasarens. Da compaixão. Tete. Exatamente. Eles vivenciam a alegria de ajudar o próximo, de fazer a diferença no mundo. E essa experiência pode ser transformadora para eles, despertando neles o desejo de construir um mundo mais justo, mais humano, mais compassivo. Que lindo. E já que estamos falando de transformar o mundo através da compaixão, o que mais o livro nos ensina sobre como podemos viver de forma mais compassiva? O livro nos convida a praticar o abraço restaurador. Um gesto simples. Um abraço, que não é um abraço bem apertado, né? É como se a gente estivesse transmitindo amor, carinho, segurança, área do toque. Exatamente. E essa conexão física, esse contato humano, é fundamental para a gente se sentir amado, acolhido, pertencente. É. E a gente sabe como essa sensação de pertencimento é importante para os nossos alunos, né? Com certeza. Mas me fala, como a gente pode levar a prática do abraço para a sala de aula, respeitando os limites e a individualidade de cada aluno? Nem todos os alunos se sentem à vontade com contato físico, então é importante a gente respeitar o espaço de cada um. A gente pode oferecer o abraço, mas também precisa estar aberto para outras formas de demonstrar carinho e afeto. Um sorriso sincero, um olhar acolhedor, um elogio genuíno, um tapinha nas costas, um aperto de mão. Exatamente. Existem diversas formas de demonstrar afeto sem invadir o espaço do outro. E o importante é que essas demonstrações de afeto sejam genuínas, que partam do coração. E falando em coração, o livro nos apresenta uma prática muito especial para cultivar o amor próprio. A carta de amor próprio. Me conta mais sobre essa prática. Como a gente escreve uma carta de amor próprio. É um momento para a gente se olhar com carinho, Compaixão. reconhecendo as nossas qualidades, os nossos talentos, as nossas conquistas, a nossa beleza interior. É como se a gente estivesse tendo um encontro consigo mesmo. Um momento de intimidade para celebrar tudo de bom que existe em nós. E nessa carta a gente também pode se perdoar pelos erros do passado, pelas falhas, pelas escolhas que a gente se arrepende de ter feito. A gente reconhece que somos seres humanos em constante evolução. Estamos sempre aprendendo, crescendo, nos transformando. Escrever uma carta de amor próprio é um ato de autocuidado, de autocompaixão, de reconhecimento do nosso próprio valor. E como a gente pode levar essa prática para a sala de aula? A gente pode incentivar os alunos a escreverem cartas de amor próprio, como uma forma de fortalecer a autoestima, a autoconfiança, o amor por si mesmos. Eles podem escrever sobre suas qualidades, seus talentos, suas conquistas, seus sonhos, seus desafios. E a gente pode criar um mural na sala de aula para expor essas cartas, criando um espaço de celebração da individualidade e da beleza de cada um. Que ideia linda! E através dessa prática, os alunos aprendem a se valorizar, a se amar, a reconhecer a sua própria luz. E quando a gente se ama, a gente consegue amar o outro de forma mais plena, mais autêntica, mais compassiva. Ufa! Quanta dica valiosa, né? O livro nos apresenta um verdadeiro mapa para a jornada do amor, com práticas que podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. Exato. E o mais legal é que a gente não precisa tentar fazer tudo de uma vez. O importante é começar aos poucos. Escolher uma prática que te inspire e se dedicar a ela com constância e disciplina. E aos poucos a gente vai percebendo a diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa forma de enxergar o mundo. A gente vai se tornando mais compassivo, mais amoroso, mais humano. É verdade. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai conversar sobre como levar essa jornada de compaixão para dentro da sala de aula. Como transformar a escola num espaço de amor e aprendizado. Fiquem ligados, né? Até a próxima. Professores, chegamos à parte final do nosso mergulho em A Jornada do Amor. A gente explorou a importância das emoções, da compaixão e até vimos dicas práticas para cultivar essas qualidades. Agora, o desafio é como levar essa transformação para a sala de aula. É a pergunta de ouro, né? Afinal, nós, professores, temos um papel fundamental na construção de um mundo mais compassivo. Sim. Mas como colocar isso em prática no dia a dia da escola, com tantas demandas, tantos desafios? É verdade. A gente sabe que a teoria é linda, mas na prática a coisa complica um pouco. O livro nos lembra que não podemos dar o que não temos. Se a gente quer cultivar compaixão nos nossos alunos, a gente precisa primeiro cultivá-la em nós mesmos. Mas como a gente faz isso em meio à correria, ao estresse, à pressão que a gente enfrenta na escola? Acho que o primeiro passo é a gente se conscientizar, né? Da importância do autoconhecimento e do autocuidado. A gente precisa estar atento às nossas próprias emoções, praticar o autoperdão, autocompaixão. Só assim a gente vai ter a energia, a serenidade, a paciência para lidar com os desafios da sala de aula de forma mais compassiva, mais equilibrada. Faz sentido.
Se a gente chega na sala de aula já esgotado, estressado, fica difícil ter paciência e compaixão com os alunos. É verdade. Mas, e na prática, como a gente cria um ambiente de aprendizado mais compassivo? O que a gente pode fazer no dia a dia para que a compaixão se torne presente na nossa relação com os alunos? Eu acho que um ponto fundamental é a gente reconhecer e valorizar as emoções dos nossos alunos. Muitas vezes as crianças, os adolescentes chegam na escola carregando uma bagagem emocional pesada e a gente precisa estar preparado para acolher essas emoções, com sensibilidade, com respeito. É como se a escola fosse um espaço de cura, né? Um lugar onde os alunos se sentem acolhidos, compreendidos e onde eles podem aprender a lidar com as suas emoções de forma saudável. Mas como a gente coloca isso em prática? A gente pode começar criando um espaço seguro na sala de aula, onde os alunos se sintam à vontade para expressar os seus sentimentos, sem medo de serem julgados ou repreendidos. Um espaço onde a escuta ativa seja valorizada. Sim. Onde a gente realmente se coloca no lugar do outro. Para tentar entender o que ele está sentindo, o que ele está tentando nos dizer. Lembra que a gente falou sobre escuta ativa na parte anterior? É como se a gente estivesse dizendo para o aluno, eu te vejo, eu te escuto, eu me importo com você. Exatamente. E esse olhar, essa escuta, podem fazer toda a diferença na vida de um aluno, né? Sim. Que se sente invisível, incompreendido. É verdade. E além de acolher as emoções, a gente também precisa ensinar os alunos a lidar com elas de forma saudável, construtiva. Ensinar a nomear os sentimentos, a identificar os gatilhos, a desenvolver estratégias de regulação emocional. Mas como a gente faz isso? A gente não aprendeu isso na faculdade, né? A gente pode buscar formação, ler livros, participar de cursos sobre educação emocional. E também podemos usar criatividade, né? Criar jogos, dinâmicas, atividades lúdicas que ajudem os alunos a entender, a lidar com as suas emoções. Vai ter legal. E a gente pode usar a arte, a música, o teatro, a contação de histórias para trabalhar as emoções na sala de aula. E o mais importante é mostrar para os alunos que as emoções fazem parte da vida. Sim. Que todos nós sentimos raiva, tristeza, medo, alegria e que existem maneiras saudáveis de lidar com cada um desses sentimentos. Com certeza. E ao ensinarmos os alunos a lidar com as suas próprias emoções, a gente também está contribuindo para que eles desenvolvam a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender e respeitar os sentimentos alheios. E a empatia é a base da compaixão, da solidariedade, da construção de relações mais saudáveis, mais harmoniosas. É como se a gente estivesse plantando sementinhas de compaixão no coração dos nossos alunos. Sementinhas que podem florescer e transformar o mundo. Em que a gente possa ser jardineiros dedicados, né? Cuidando dessas sementinhas com amor, com paciência, com compaixão, que a gente possa ser exemplos vivos de compaixão para os nossos alunos. Mostrando a eles que um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano é possível. Que lindo. É inspirador pensar que, através da nossa prática docente, a gente pode contribuir para a construção de um mundo melhor. E que essa jornada de amor e compaixão, como o livro nos mostra, não tenha fim. Que a gente possa continuar aprendendo, crescendo, nos transformando junto com os nossos alunos. E que a gente nunca se esqueça do poder do amor, da força da compaixão. Que a gente possa levar essa mensagem para a sala de aula, para a escola, para o mundo. Professores, esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho em A Jornada do Amor. Que este livro possa inspirá-los a cultivar a compaixão em suas vidas e em suas salas de aula. E que a gente possa se encontrar em breve, Shira, para mais um mergulho profundo no universo da educação e da compaixão.